Oi pessoal, sou Eduardo Deolalho. Hoje irei falar de uma leitura incrível que foi a do Terceira Pessoa, da Lucimar Mutarelli. Livro em que a autora não se prendeu a um gênero somente, mas vários. Então aqui o leitor vai encontrar desde crônicas, a contos, a poemas e anedotas ou anotações corriqueiras. Então se você for um leitor que prefira a leveza e despretensão das crônicas, terceira pessoa. Ou se você preferir textos mais densos, profundos, você vai encontrar isso também nessa coletânea, que saiu pela editora Chiado, que é uma editora portuguesa, e ele pertence à coleção Passos Perdidos. Então não sei se é por isso que a Lucimar colocou uma variedade de textos. Textos que resgatam a infância, textos do cotidiano de uma grande cidade, ou crônicas de viagens, como eu já falei. Inclusive, as autoras canonizadas, né, a Clarice Lispector, tem um livro também nesse mesmo estilo, que é o livro chamado Para Não Esquecer, que era para ser chamado Fundo de Gaveta, mas ainda bem que ela mudou de ideia e colocou o título de Para Não Esquecer. E também a Lígia Fagundes Telles tem um livro em que ela também faz essa mescla de textos curtos, que é o livro A Disciplina do Amor. Então eu acho muito interessante esse tipo de coletânea que mescla diversos gêneros curtos. E os principais são o conto e a crônica. E aqui a Lucimar faz muito bem, porque as crônicas são impressionantes, são de uma leveza, de uma delicadeza que só a criatividade da autora é capaz de expressar nesses textos. Como numa crônica chamada Lenha, que ela vai falar. A personagem da crônica é uma professora que vai substituir um outro professor que se ausentou. E ela sente a dificuldade pela rejeição de um certo grupo de alunas. Que toda vez que ela entra na sala, um grupinho de alunas que se sentava na frente vai lá para o fundão. E ela não sabe o que fazer para atrair essas alunas para a sua aula. Na verdade é uma dificuldade de todo professor, eu creio. Mas nessa situação específica, ela vai ressaltar que essas meninas gostavam muito do antigo professor, então por isso que elas estão com essa despeita toda com essa protagonista dessa crônica, chamada Lenha. Então, essa personagem dessa crônica, ela procura meios para atrair essas alunas para a sua aula. Afinal, ela está ali, ela quer aplicar uma aula boa, então ela fica sondando aquele grupo de meninas e numa das conversas dessas meninas ela ouve que elas estão falando de uma música chamada Lenha, que é uma música do Zé Cabaleiro, que eu não gosto dessa música, mas a crônica é muito boa. Então a personagem resolve trabalhar a letra dessa música na sua aula de artes. Então é aquela música Lenha, eu não sei cantar, mas ao final da crônica, ela ressalta que é porque ela faz uma analogia entre a lenha, que seria as alunas e a professora, e o conhecimento, que seria o fogo. Então, para que o fogo vingasse, era preciso que as alunas e a professora fornecessem a lenha, que seria o quê? Seria o interesse em conhecer, em aprender. É claro que a letra da música falava sobre um relacionamento amoroso, mas a professora adaptou para a aula. Então, ao final dessa crônica, ela agradece ao Zé Cabaleiro, obrigada, seu Zé Cabaleiro, porque a partir desse momento em que ela trabalhou uma música que foi ideia das meninas, as alunas que antes a desprezaram, passaram a prestar atenção nas suas aulas. Outra crônica que eu achei muito interessante, na verdade a melhor de todas, é a crônica Livreiro e Cliente, onde a protagonista ela vai trabalhar numa livraria. Ela estava há um tempão desempregada, então ela arranjou esse emprego na livraria e ela está muito feliz, ainda mais porque ela gosta de ler, então ela vai ter o contato com diversas obras, ela vai ver livros novos chegando, então ela entra no emprego com uma euforia danada. E ela conta que os 2 primeiros dias foram muito bons, mas os demais foram uma coisa horrível, porque por causa dos diversos tipos de clientes. Ou seja, todo vendedor, independente de qual ramo, seja o ramo de livraria, o ramo de roupas ou alimentação,
todo vendedor tem que ter uma senhora paciência para com o público, porque você vai atender pessoas dos mais diferentes comportamentos. Então, na livraria, ela vai atender aquele cliente que não dá nenhum bom dia, ou aquele cliente que quer que o livreiro adivinhe o livro que ele quer, ele simplesmente falando a cor da capa do livro, ou ele perguntando se o livro mais recente de fulano, de determinado autor é bom, o que não tem como a pessoa saber, porque o livro é novíssimo. Então, coisas desse tipo. E é uma crônica muito interessante. A Lucimar, ela coloca um certo humor nesse texto, livreiro versus cliente, que é um texto que qualquer pessoa que trabalhe com vendas vai se identificar, com certeza. E nesse texto ela coloca também que uma autora de etiqueta vai procurar seu livro, não acha, então ela começa a reclamar, como assim? Ou seja, uma autora que escreve sobre etiqueta, sobre bons modos, no entanto, essa sujeita não pratica os bons modos que ela apregoa. Então, é muito interessante a criatividade desse texto. E outro texto que eu achei muito bom, aí já passa para a tensão do conto, ou seja, eu estava falando sobre a leveza e o humor das crônicas. Agora, um texto denso na verdade, é o texto Leonardo desce a Rua Augusta, que vai falar de homofobia, que é um tema que nunca vai sair do debate social, ainda mais nesses tempos extremos em que estamos vivendo com essas questões políticas, que por mais que o povo fale que vamos combater a corrupção, vamos combater isso, mas a gente sabe que não é só isso que está em jogo. As minorias LGBTs, negros, enfim, sabem disso, sentem isso na pele, essa opressão que está tomando de conta desse discurso de família tradicional, família sagrada. Então é um texto que vai falar sobre homofobia e de uma certa impotência em lidar com os casos de homofobia que infelizmente às vezes viram rotina no noticiário. E perante essa impotência, a narradora desse conto coloca o seguinte: o melhor a fazer é atravessar a rua e agradecer que aquela baderna não é com você. Você que paga as suas contas, que anda direitinho, que não se atrapalha, não perde a cabeça, não discute, não vota errado, comunga aos domingos, desce para o litoral nos feriados, não reclama do trânsito, nem da escola, nem da segurança. O que você quer é ser invisível. Permanecer calado, que não te agridam, que não te percebam e que nunca, nunca mesmo, seja você no meio da roda. O máximo que pode acontecer é que você se permita a seguir o grito, a dar um chute bem pequeno, só um tapinha, um puxão de orelha, para que esses seres livres demais parem de exibir tanto amor, tanto tesão exposto, tanta liberdade, que não façam tanto barulho que incomodam o seu futebol, a sua novela, o seu jantar, o seu sono e todos os seus sonhos e fantasias com garotos que sobem e descem a Rua Augusta. Mesmo que corram risco de apanhar, de sangrar, de chorar, de morrer, de desaparecer e de se ausentar. É um verdadeiro soco no estômago esse texto que fala sobre a homofobia. Eu gostei muito desse livro, eu vou estar sempre relembrando de algum conto ou crônica de terceira pessoa, e eu recomendo muito, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, e vou ficando por aqui. Tchau!